Muita paz. Meu nome é Ana Maria e hoje me cabe a alegria e a responsabilidade da condução da reflexão. Vamos então, nesse momento, nos recordar de que nós estamos abrindo espaço para uma prece. Estamos convidando Jesus a participar deste momento dentro da nossa casa. Nos lembrar que o seu carinho generoso envolve os nossos corações. E que todos nós estamos amparados e cuidados. Que possamos aproveitar esses poucos minutos, nos comprometendo com Ele. Porque há milênios Ele se compromete conosco, nos amparando, cuidando e nos oferecendo os seus exemplos de amor. Vamos então fechar os nossos olhos para que possamos elevar uma prece de profundo agradecimento a esse doce meio Jesus. Agradecer pela certeza do seu carinho neste momento. Agradecer pela oportunidade que nos é colocada em trabalharmos a nossa disciplina, nossos sentimentos, para que possamos nos aproximar do amor. Ampara-nos, Senhor, nos dando força para continuar contigo. E que possamos aurir dos teus ensinamentos de amor e finalmente colocá-los efetivamente dentro da nossa jornada pessoal. Faz-nos dignos. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Para dar início a essa reflexão, nos recordamos de uma crônica escrita pela nossa querida Amélia Rodrigues Espírito, psicografia de Divaldo Franco. Quando Voltar a Primavera é um livro. E a crônica se intitula Gamal. Gamal era um árabe que vivia em Jerusalém. Seu nome, na verdade, era Gamal Abdul Gamal. Chegara a Jerusalém apenas com as vestes de um corpo e um cavalo. E por aquela época existia uma grande feira, que era chamada a Feira dos Cavalos. Uma coisa muito proeminente. E Gamal, que era alguém que tinha muito tino para negócio, mesmo pertencendo a uma vertente que não era judia, acabou se colocando lá e assim foi enriquecendo, construindo ali uma vila, tendo servos, mas ele era diferente. Ele era uma pessoa que tinha um coração muito bom, era uma pessoa justa com aqueles que o serviam, não tirava nada de ninguém, não enganava e não contava para ninguém, mas dentro dele ele tinha uma certeza. Ele tinha uma certeza que todos eram iguais. Apesar da discriminação que sofria perante os judeus, porque, como ele pertencia aos beduínos do deserto, e não era judeu, então não compartilhava da fé dele, ele também não era querido entre o povo. Mas, como era rico, era uma pessoa que tinha posses, acabava sendo aceito no meio deles, nas festas, até lhe faziam convites. Mas ele era uma pessoa irrepreensível. E ele acreditava nessa igualdade. Assim como muitos, ele tinha certeza que um dia chegaria o Messias, o grande libertador. Aliás, todas as religiões da época falavam da chegada deste grande ser, que viria trazer paz ao nosso planeta e exemplos magníficos. E ele acreditava que esse Messias viria unir a todos, mas isso ele guardava bem dentro dele. O tempo passou
E Gamal continuava dentro da sua retidão, dentro do seu mundo, até que um dia, ouvindo uma conversa na cozinha de sua casa entre os servos, ele ouviu falar pela primeira vez de um jovem rabi que havia vindo da Galileia e que falava de um Deus completamente diferente do que eles estavam acostumados a ouvir. Esse Deus não era um Deus vingativo e caprichoso, pelo contrário, era um Deus de amor e bondade, muito querido, que envolvia a todos com o seu carinho. Chamou-lhe a atenção que este homem, além de falar tudo isso, falava que todos eram iguais perante a Deus, muito amados. E para a época, isto era uma afirmativa extremamente complicada, porque as pessoas eram discriminadas por qualquer coisa, por um defeito físico, pela profissão que exerciam, pelo lugar onde haviam nascido. Então, dizer que Deus amava todos igualmente, num mundo onde as castas e as diferenças eram extremamente grandes, era algo muito corajoso. E realmente o nosso mestre era muito corajoso. E ele, ouvindo falar desse homem, procurou saber mais sobre ele, procurou ouvir mais sobre ele, sobre as suas curas, sobre as suas palavras. E cada vez que ele ouvia, ele sentia que dentro dele nascia um amor, que ele nem sabia o que era. No início era como se fosse uma amizade, e depois esse amor que ia envolvendo ele completamente. Gamal, então, pensava até em ir visitá-lo. Ouvir-lhe as palavras, diziam que ele estava pelas ruas a pregar e a curar, mas tinha um lado dele que tinha medo. Tinha medo de colocar o seu mestre, que ele já considerava assim, de forma equivocada. Afinal, ele não era considerado entre os judeus. E ele não podia afrontar o seu mestre indo com a sua figura até lá e todos saberem que ele o amava. Aquilo ficou dentro do seu coração e procurou segui-lo da melhor maneira, ouvindo através dos servos. E seu amor só aumentando. Até que um dia ele ficou sabendo que Jesus fora preso, estavam próximos da Páscoa, e ele pensou, aqueles homens do Sinédrio eram terríveis. Ele sabia que eles deviam estar com inveja daquele homem, que era só luz e paz. Ele chorou onde ele estava, porque ficou sabendo de tudo o que havia acontecido, até que ele foi crucificado. No seu desespero, pensava por que eu não tive coragem de ir lá e tentar fazer alguma coisa, mas ele sabia que não adiantava, talvez até piorasse a sua situação. E ele chorou muito quando soube que Jesus havia sido crucificado e já estava morto. Voltou para casa e lá adentrou ao seu quarto e chorou durante dias seguidos, inconsolável, e seus servos preocupados com ele. Até que numa dessas noites, quando já estava exaurido, sem conseguir se alimentar direito, só chorando, acabou caindo num sono profundo, porque estava extremamente exausto. Ele não teve certeza se foi o sonho ou se realmente ele estava acordado, mas viu quando uma luz foi adentrando ao seu quarto. Adentrou, e ali se materializou diante dele a criatura mais linda que ele já havia visto. E ele olhou e perguntou, porque aquele homem tinha um lindo sorriso e uma aura de paz. Ele olhou e perguntou, quem és tu, Senhor? E então ele disse, sou Jesus, Gamal, aquele a quem amas em segredo. E ele então sorriu e disse, ai, mestre. Então Jesus lhe questiona, o que queres de mim? Ele então lhe pergunta, Senhor, eu tenho certeza que tu és aquele enviado de Deus para unir todas as nações, aquele que veio trazer a nossa libertação. E eu te pergunto,
O que eu posso fazer para ganhar o reino dos céus? Jesus então lhe disse, carinhosamente, deves amar Gamal. Amar tanto que não vai saber quem é amigo ou inimigo. E deves perdoar. Perdoar tanto que irás confundir um malfeitor com um benfeitor. E ele ficou a olhar e disse, mas isso é possível? E Jesus então disse, sim. Lembras o que te contaram de mim quando eu estava na cruz? E ele lembrou que lhe disseram que antes dele morrer, Jesus havia dito, Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E então Gamal ficou a olhar e aquele homem maravilhoso foi sumindo diante dele e esvaneceu. Gamal então caiu num sono profundo, acordou dias depois e quando ele acordou, ele se levantou, já com a decisão tomada, chamou os servos e disse, fiquem com tudo, distribuam entre os pobres. Eu estou indo embora. Envergou a roupa que ele havia trazido quando adentrara Jerusalém, pegou um dos cavalos e retornou para a sua tribo. Porque a sua alegria era tamanha e ele queria compartilhar isso com todos. E assim foi. Quando ele chegou em sua tribo, ele queria contar para todos sobre essa nova libertação, sobre o Messias que ele havia visto. Mas eles não quiseram ouvi-lo. Mas ele tentou, por várias vezes. Até que o sheik mandou chamá-lo e disse, presta atenção. Como ousas vir aqui e falar de um judeu, de um rabino? Paras com isso, senão eu vou te castigar. Mas ele não conseguia parar. Continuou a falar sobre Jesus. Até que um dia o prenderam e ele foi preparado para ser executado. Foi amarrado a um cavalo para que corresse arrastado pelo deserto até a morte. E aí a história de Gamal passou através dos tempos. Quando contavam na tribo sobre um homem, um cão infiel, que chegou lá falando de um rabino judeu, trazendo a notícia que ele era o Messias. E o que mais os impressionou foi que antes de morrer, eles lhe perguntaram, queres dizer alguma coisa? E ele disse sim. Diga então. E ele falou, eu quero amar-vos e perdoar-vos, em nome de meu Senhor. Queridos amigos, neste momento tão crucial que vivemos, devemos nos lembrar da responsabilidade que nós espíritas temos perante todos os nossos irmãos de convívio. Muito nós recebemos, muitas orientações e principalmente muitos esclarecimentos. Não podemos dizer que somos limitados, não podemos dizer que não sabemos ou não entendemos. Por vezes, nós estamos mergulhados nesse momento tão difícil. O desânimo parece que adentra o nosso coração. Parece que faz morada diante dos embates que nos aparecem. E um dos maiores embates que nós estamos vivendo neste momento é conosco mesmo. É com os nossos sentimentos, é com o nosso posicionamento perante a vida. Estamos sendo chamados às grandes mudanças. E é do nosso coração. Jesus não está pedindo que a gente mude aquele que mora com a gente em casa, o nosso familiar. Não. Ele está olhando para nós e diz, é a tua vez. É para ontem. O tempo urge. Para nós chegarmos até aqui, obviamente, sempre somos lembrados
que nós fomos criando este caminho. Foi uma opção, o caminho da dor. Poderíamos ter escolhido um caminho mais tranquilo, talvez, se tivéssemos tomado outras decisões. Mas agora não adianta chorar, como dizia minha avó, pelo leite derramado. Agora é tomar o nosso arado e não olhar mais para trás. No Evangelho de Mateus nós vamos ver: não andeis, pois, inquietos. As palavras de Jesus. E ele nos diz que ele não nos recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. Não é isso que ele está pedindo para nós. Ele está pedindo as grandes mudanças. Porque só vai ser através dos nossos exemplos e do nosso comprometimento perante ele que nós vamos conseguir passar por esse momento de extrema dificuldade. É nos posicionarmos, é abraçarmos realmente essa lei de amor, começarmos a perdoar, a nos acalmar, a não julgar as pessoas, porque é algo tão fácil para nós, né? Para a gente abrir a boca para fazer uma crítica é tão fácil. E como é difícil, por vezes, diante de uma situação difícil, ao invés de eu abrir a boca para fomentar e buscar algo ali e falar o meu melhor. Aí nós nos lembramos da oferece a outra face. E olha, quase todo dia acontece algo que me chama a atenção do oferece a outra face. Trouxemos essa crônica da nossa querida Amélia Rodrigues sobre o Gamal, que é uma lição maravilhosa, porque ele não tinha a base que os judeus tinham diante de Jesus. É outra vertente. Eles são primos, nós sabemos, mas até hoje nós sabemos que eles não se entendem. Então imagina como é que era naquela época. Então ele não tinha essa base desse Deus que os judeus já conheciam. E nós sabemos que Jesus nasceu no meio dos judeus. Então ele não tinha essa base. Mas ele tinha dentro dele já esse detalhe da vontade de amar. Ele já tinha na conquista espiritual essa inclinação para o bem. E obviamente, como espírito, já devia conhecer Jesus. Então imagina a força e a coragem que ele teve, dentro daquele mundo que ele vivia, de se posicionar e se entregar plenamente a Jesus. E nós, que não precisamos provar nada para ninguém, porque a maioria de nós segue o Cristo. Sobre a égide do Cristo, estamos a maioria de nós. E nós, como é que ficamos? Então está na hora de nós começarmos a nos voltar realmente para Jesus. Lembramos de um texto do livro Vinha de Luz, Chico Xavier, psicografia, e a leitura é a número 86 de Vinha de Luz, e é muito interessante essa leitura, que se intitula Saibamos Confiar. E no finalzinho da leitura, ele fala uma coisa muito interessante. Como nós podemos adotar a aflição e o desespero se estamos começando, apenas começando a ser úteis? É uma lição maravilhosa porque fala sobre isso. Fala sobre a gente estar envolvido nesse mundo onde o chamamento é muito grande para as tristezas, para o desânimo, e o chamamento de Jesus dizendo, faz a tua parte, não se importa com isso, segue em frente em timorato, caminha amando, caminha cuidando, servindo. E quando ele fala no final, por que você está se inquietando? Você está só começando a ser útil. Nós sabemos que somos os trabalhadores da última hora. Então a bagagem
é extremamente extensa. O problema é a aplicação da bagagem, né? É a bagagem ainda. Muitas vezes a carregamos, mas ainda não colocamos em prática, ainda não tiramos lá de dentro e diz, não, hoje eu vou exercer. Hoje eu vou aprender a ficar em silêncio, a compreender mais a minha família, a amar mais os meus irmãos. Então o chamamento é para isso. Que possamos nos colocar realmente nas mãos de Jesus, mas nos colocar através do trabalho, nos colocar através do desprendimento, da generosidade, da solidariedade e começando dentro do nosso lar. Estamos colocados num lugar aprazado. É um momento único de aprendizado. Que possamos trazer todos esses detalhes para nós e agradecer muito. Porque, como certa feita eu ouvi em outra palestra de uma querida amiga, queridíssima amiga, que ela disse o seguinte, que diz que o espírito das trevas chegou a Pedro e disse, pois é, você viu? Fechamos todas as suas casas espíritas. E agora? O que você vai fazer? E o querido Pedro olhou para ele e disse, meu irmão, agora nós vamos abrir uma casa espírita dentro da casa de cada trabalhador. Então que possamos nos lembrar disso. A nossa casa é um ponto de luz para tantos que precisam nesse momento. Temos uma responsabilidade extremamente grande. Que possamos colocar os nossos corações e os nossos sentimentos dentro dessa lembrança tão amorosa, desse chamamento tão querido que a espiritualidade nos faz. E nos comprometamos a amar e servir em nome do amor. Vamos então fazer a nossa prece, agradecidos pelo carinho do envolvimento da espiritualidade amiga, que neste momento nos oferece o seu regaço de paz. Que no empenho do dia a dia nos lembremos que apenas a paz do Mestre Jesus vale a pena. Paz duradoura, paz que nos conduzirá à luz e à felicidade tão almejada. Ampare e abençoa, Senhor, tantos que neste momento ainda não conhecem o doce carinho do teu amor. Que possamos ser luz e exemplo a servir-te a cada dia. Fica conosco, Senhor, em cada lar, em cada recanto. Que assim seja. Muita paz a todos, muita luz.